Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler, tá? O que está escrito aqui no 2 Crônicas é bem conhecido. Vamos ler juntos? Vamos lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre oração respondida. Amém? Vocês sabem que uma das coisas que mais a gente deseja é que as nossas orações sejam respondidas. Todo mundo quer resposta de oração. E a gente vai atrás, às vezes, dos meios mais fáceis para poder obter uma resposta imediata, uma resposta satisfatória dentro daquele tempo que a gente está querendo. E aí a gente aprende um monte de coisa que não é a maneira certa de você lidar com Deus para poder obter resposta. A gente aprende, por exemplo, que para ter oração respondida você tem que dar uma quantia em dinheiro. Alguns lugares ensinam assim, que você tem que fazer um sacrifício, dar uma quantia e tal, para poder obter resposta. E as pessoas às vezes vão naquilo e imaginam que tem como negociar com Deus uma resposta de oração dando alguma coisa. Não é verdade. Existem pessoas que entendem que eles vão conseguir obter uma resposta de Deus se eles fizerem um sacrifício muito grande para Deus, se flagelarem para poder chamar a atenção de Deus e obter uma resposta. Também, pela Bíblia, não resolve o problema. Existem pessoas que imaginam que para ele poder obter a resposta de uma oração, ele tem, essa eu vou falar porque eu vi um dia desse, ele tem que ir numa igreja muito humilde mesmo para Deus poder atender ele. Isso uma senhora falou para mim, que ela tinha na cabeça dela, que ela entendia que Deus só respondia oração se ela fosse de uma igrejinha bem humilde. Eu espero que também não é. Pode ir de uma igreja humilde, nem também porque a igreja é uma igreja muito rica, também não vai resolver o problema. E existe aqueles que são ensinados também que para poder obter resposta de oração, ele tem que se indignar com Deus. Fique indignado, fique revoltado. A gente aprende essas coisas. Se revolte, porque quando você se revolta, Deus talvez vai ficar tremendo de medo de você e vai lhe dar logo o que você está querendo. Outra ilusão, né? E eu quero, baseado na palavra de Deus, explicar a vocês o que é que ele tem que fazer. Na verdade, resposta de oração, quando ela se trava, ela sempre é comportamental, os impedimentos. E tem muita coisa que impede a oração da gente, que você pode estar orando e você vai ficar só orando e não vai obter resposta. E uma das coisas, por exemplo, que atrapalha muito a oração é quando você não perdoa uma outra pessoa, que você tem problema com alguém. Enquanto você não resolver esse problema que você tem com alguém, você vai ficar orando, você não vai ter resposta, porque a oração, ela também exige de você uma postura e um comportamento em determinadas situações para que Deus possa liberar e te dar a resposta. E se existe uma coisa que impede a oração, é quando a pessoa está com o coração ressentido, magoado, revoltado, guardando ódio, guardando ressentimento. Para ele poder obter resposta de oração, ele vai ter que primeiro limpar-se interiormente, para que através então desse perdão, desse perdoar, a sua vida seja liberada para Deus poder ouvir. E eu quero conversar com você sobre isso, para que você hoje tire os impedimentos. Se há algum impedimento que não está deixando a sua oração em stand-by, eu digo que ela fica em stand-by na espera de que algumas atitudes sejam tomadas pela gente para que Deus comece a agir. Se porventura o que está acontecendo com você, que a sua oração está em stand-by, que hoje ela sai disso, que você corrija aquilo que está deixando ela ali na espera de uma atitude, na espera de uma postura. Amém? Vejam, minha Bíblia diz que um rei chamado Salomão construiu um templo para Deus. Construir esse templo era um sonho
do pai dele, o rei Davi. Só que Deus disse para o pai dele assim: você não vai construir esse templo não, porque você entrou muito em guerra e matou muita gente, derramou muito sangue. Você não está com as mãos tão limpas para poder fazer esse templo, essa casa de oração. Mas eu vou passar esse direito para o seu filho fazer. E quando Davi morreu, que o filho dele assumiu, ele começou então a tarefa de construir aquele templo. Ele começou a construir o templo com a casa real, e ele começou a batalhar para isso. E a Bíblia diz, lá eu acho que em 2 Crônicas 8:1, que ele demorou 20 anos para poder fazer esse templo. Ele batalhou e construiu aquele templo. Eu até peguei a foto do templo antigo aí, só para você ver como é o modelo que as pessoas falam que o templo era. Era uma obra assim de engenharia fabulosa. Ele foi muito esmerado para construir esse templo. Para vocês terem uma ideia, ele procurava material importado, ele procurou aplicar ou fazer o templo com tudo aquilo de melhor que existia na época. Se a melhor madeira estava num país por perto ou distante, ele mandava buscar essa madeira. Tudo que havia de bom no mundo na época, ele recolheu para poder fazer esse templo. E diz lá em 8:1, eu coloquei até aí, eu acho que mandei, que demorou 20 anos, eu acho que é 2 Crônicas 8:1, que ele demorou 20 anos para poder fazer esse templo. E até chegou o dia que ele conseguiu concluir a obra. Depois de 20 anos ele concluiu, é isso mesmo, depois de 20 anos ele conseguiu concluir, e quando ele concluiu ele ficou aliviado, era uma tarefa, era uma missão dada por Deus, e ele conseguiu então construir aquele templo suntuoso. Nunca ninguém tinha feito isso para Deus. Durante muito tempo, todas as celebrações de Deus e as obrigações de sacrifícios eram feitas em tabernáculos, lugares feitos muitas vezes de lona, feitos de pano, assim coberto de uma maneira muito prática, muito tosca. E ele resolveu construir o templo lá em cima do Monte Moriá, onde o Abraão quase que sacrificava seu filho. E no dia então que ele conseguiu fazer isso, ele fez uma festa. Ele convocou todo mundo para essa festa, foi muita gente, e ele fez um sacrifício desse dia para Deus, que foi um sacrifício poderoso. Para vocês terem uma ideia, diz aqui a Bíblia no capítulo 7, do versículo 4, do livro de 2 Crônicas, que eles ofereceram sacrifício para Deus, e nesse dia ele matou 22 mil bois, ele sacrificou. 22 mil bois, olha, 22 mil bois é muito boi. Era carne para todo mundo comer, não é isso? Ele sacrificou 22 mil bois e 120 mil ovelhas, diz a palavra de Deus. Está lá. Eu mandei 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 5, tá? Foi assim uma festa, que eu vou contar uma coisa que eu acho que eu não tenho conhecimento de alguém que tenha feito uma festa desse tipo. Matar tudo isso de boi, oferecer sacrifício a Deus, depois pegar a carne, oferecer para as pessoas comerem. Matar tudo isso de ovelhas. Você imagine só o sacrifício. Eu acho que nunca fizeram um sacrifício igual a esse. Foi uma festa tremenda. Quando eles estão no templo, a Bíblia diz que quem queimou o sacrifício foi Deus. Deus mandou um fogo dos céus que veio e queimou os animais no altar do sacrifício. A glória de Deus entrou no templo. Quando ele entrou no templo, de tal maneira que a fumaça envolveu o lugar. Essa fumaça tinha um sentido. Não sei se vocês já ouviram aquela canção que diz assim: no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. As pessoas cantam, nem sabem o que significa isso aí, né? Era o seguinte, que quando as pessoas faziam o sacrifício no templo, a fumaça entrava no templo que ninguém conseguia ver quem estava do lado, de tão fumaçado que ficava. E como as pessoas não viam ninguém que estava do lado, todo mundo ficava escondido por aquela fumaça que entrava no templo, a única coisa que eles viam dentro do templo era a menorá. O que é a menorá? A menorá é aquele candelabro que ficava em cima do altar, que tem 7 lamparinas. Eu acho que tem uma foto do candelabro aí.
e aquilo ficava aceso. Era a única coisa que aparecia no meio da fumaça toda, era aquele candelabro aceso ali, que ficava aceso, que tinha um significado, que Deus estava olhando para as pessoas que estavam ali. Era um simbolismo de que só Deus via todo mundo, ninguém via nada, mas ele viu só o candelabro, que significava que Deus estava olhando todo mundo. Por isso que a canção diz: a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, que era exatamente o candelabro que ficava aparecendo ali, que era o sentido de que Deus estava vendo aquelas pessoas. E foi uma festa assim poderosíssima. Ele ficou satisfeito com tudo aquilo que ele fez, mas ainda faltava Deus dizer para ele que Deus aceitava tudo aquilo, que Deus estava satisfeito. Porque até então havia o questionamento: será que Deus vai habitar no templo feito por mão de homens? Era essa pergunta. Ele não sabia se Deus realmente tinha ficado satisfeito com aquela obra feita, ou se Deus de alguma forma achou aquilo ali interessante. Mas Deus resolveu falar para ele. Quando acabou a festa, talvez ele muito cansado, entrou no seu quarto de dormir, na sua câmara de dormir, e quando ele entrou na câmara de dormir, diz a palavra de Deus, que Deus falou com ele: Salomão, olha, eu gostei de tudo, vamos falando meu linguajar, eu gostei do templo que você fez, eu gostei da estrutura que você gastou para poder construir, eu gostei da sua dedicação em querer fazer tudo bonito, tudo bem arrumado. Isso aqui eu já adiantando para vocês o que Deus possa ter falado a ele, né? Que Deus na verdade falou que gostou, mas os detalhes de repente não foram escritos em crônicas. E Deus disse: eu gostei de tudo, eu aceito esse templo, eu aceito o que você fez, eu aceito realmente seu esmero em fazer o melhor para mim, mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Não é porque você fez esse templo bonito, não é porque você fez essa estrutura tão bonita, tão extraordinária, tão bem feita, né? Olha, isso aí que é o candelabro, que ficava aceso quando tudo estava enfumaçado. Tinha uma lamparina ali que era alimentada com óleo de oliva, as luzezinhas ficavam acesas, era a única coisa que aparecia no meio da fumaça. Então vejam bem, Deus disse: eu aceito tudo, não é porque você fez esse templo agora, construir esse templo bonito, construir esse templo bem trabalhado, que agora eu vou ser obrigado a ouvir a oração de vocês, que vocês fizeram nesse lugar. Não, quero dizer para você que não é porque tem um templo bonito que você batalhou para fazer, que agora tudo que vocês pedirem aí dentro, eu vou ouvir. Aí Deus deixou claro como é que ele pensava: olha, para eu ouvir a oração de vocês, que vão estar reunidos aí nesse templo, vocês vão ter que agir assim comigo, Deus disse. Para poder escutar no momento que vocês se reunirem nesse lugar que você construiu, e para eu ouvir tudo aquilo que vocês estão pedindo, vocês vão ter que se adequar à maneira como eu vejo as coisas e da forma como eu quero que vocês venham agir. Aí foi que Deus falou aquele primeiro texto aí: vocês vão ter que fazer, vocês que são meu povo, que tem aliança comigo, que são vocês também, vocês que são o meu povo, que acreditam em mim, que estão envolvidos comigo, fiquem sabendo que o meu critério para ouvir vocês não é porque vocês estão num templo, não é porque o templo é bonito, não é porque o templo é humilde, mas o critério é esse. Primeira coisa, se humilhar. Diga glória a Deus. Ele falou: para vocês terem as suas orações atendidas, vocês vão ter que aprender a se humilhar. Diga glória a Deus. Por que Deus está querendo que as pessoas se humilhem? Porque quando você se humilha, você quebra uma das maiores resistências e um dos maiores impedimentos que possa existir dentro de um ser humano, que é o orgulho. O orgulho nos atrapalha a sermos abençoados. O orgulho nos impede de termos resposta de Deus. O orgulho nos tira do foco de Deus. O orgulho faz com que sejamos, diz a Bíblia, resistidos por Deus. Porque a Bíblia diz, eu acho que é lá em Tiago, que Deus
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então todo orgulhoso, ele tem soberba dentro de si, e essa soberba tem resistência causada pelo orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é exatamente a definição que eu acho mais interessante. É o autoconceito elevado de si mesmo. É quando a pessoa se acha, é quando a pessoa se imagina assim como a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que se ama, que se adora a tal ponto e que se acha merecedor das coisas, que começa simplesmente a criar um grande problema com Deus, porque a Bíblia deixa claro isso para nós. Que se não houver humilhação, a resposta ela não vai chegar, porque quando a pessoa é orgulhosa, ela dificilmente dá glória para outro. E Deus diz na sua palavra que Ele não dá a glória dele para ninguém, diz a palavra de Deus. E quando você se predispõe a se humilhar, é você chegar diante de Deus e reconhecer que você tem dependência, que você não é nem merecedor, que você não é nada, mas que você tem sim dependência da sua graça, da sua misericórdia, e que Ele olhe para você realmente com benevolência. Diga glória a Deus. Você não se acha merecedor. A humilhação faz com que você chegue e diga: Senhor, Tu és o Deus, a minha vida está na Tua mão. A Tua vontade é soberana, está realmente acima da minha vontade. Isso é se submeter, se humilhar e reconhecer a grandeza de Deus na vida da gente. E foi a primeira coisa que Deus pediu: se o meu povo se humilhar. Aí depois que se humilha, que reconhece realmente o seu posicionamento e a sua situação de dependência de Deus, Deus falou: e orar. Amém? Orar. O que é orar, gente? Orar é uma coisa tão simples que às vezes as pessoas confundem. Eu sempre digo que tem duas diferenças. Existem algumas diferenças. Uma coisa é orar, outra coisa é rezar. Rezar é uma coisa, orar é outra. Rezar está errado? Não está errado, não. Vocês estão entendendo? Eu já estou falando assim para vocês, porque de repente pode parecer que a gente já está criticando o fato de rezar. Não, a gente reza aqui. Vocês estão entendendo? Mas qual é a diferença que existe entre rezar e orar? Vejam bem, rezar é quando você fala alguma coisa ou verbaliza algo que não é sua criação intelectual, é alguma coisa que você repete, né? Como é que a gente fala? Reza no papel, aí você vai e repete aquilo que está no papel, aí você repete aquilo. Não é coisa do seu sentimento. Você repete aquelas palavras que você decorou, mas que na verdade alguém criou para você falar. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, ela era uma oração, mas quando a gente repete, a gente está rezando alguma coisa que está decorado aqui já, que a gente decorou porque foi Jesus que ensinou. Na verdade, Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, não era nem para nós rezarmos ela. Ele estava dando um modelo de oração. Diga glória a Deus. Ele estava mostrando para nós como é que a gente deveria fazer. Ele estava querendo organizar a nossa oração, como é que a gente deveria fazer por etapa. Primeiro glorificar a Deus, depois pedir perdão dos pecados, depois pedir o pão de cada dia, pedir livramento, e você fazer tudo na sequência. Ele estava mais ou menos tentando organizar as nossas orações. Foi um modelo que ele criou. A Bíblia diz que foi um modelo. Quando ele orou, que ele falou isso aí, ficou registrado. Quando ficou registrado que você fala, que você faz a oração do Pai Nosso, você está rezando o que está escrito e o que está decorado por você. Isso é rezar. Mas o que é oração? A oração é falar com Deus palavras que você não se programou para falar. São aquelas palavras que saem dos seus sentimentos, que você verbaliza de acordo com a sua necessidade, que você fala baseado naquilo que está doendo no seu coração, naquilo que está te incomodando, que você chega diante de Deus numa inspiração dada pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar
como convém, mas que o Espírito Santo nos ensina. E você de repente começa a falar, e o Espírito Santo que está em você começa, baseado nos seus sentimentos, fazer você falar a palavra certa, fazer com que você verbalize os seus sentimentos diante de Deus, e essa palavra que vai sair de acordo com os teus sentimentos, com as tuas necessidades, com as tuas emoções, elas se tornam tão forte que isso é oração. Você não programou nada, você não decorou nada, você falou de acordo com a sua necessidade, e quando você fala que você se dirige a Deus, isso é oração. Diga glória a Deus. Tem um verso aí que diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. Olha só, vamos ler juntos, só para você entender. É da mesma maneira também o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Você começa de repente a falar, a dizer coisas, e até às vezes até a chorar. Por quê? Porque o Espírito está comovendo você interiormente para você se dirigir a Deus. Diga glória a Deus. Isso é oração. A Bíblia fala outra coisa: oração com súplica. É aquela oração que você chora diante de Deus. É muito forte a oração com súplica. Isso é oração. Amém? E Deus disse: se o meu povo se humilhar e orar. Não é isso que está escrito ali? Vamos voltar para o verso agora. Orar e buscar a minha face. Os critérios são esses: buscar a minha face. É o que você faz quando ora, é o que você faz que está aqui. Por que você está aqui hoje? Você está buscando algo de Deus para a sua vida, amém? E você escolheu a casa de Deus para vir buscar. Quando você vem, senta aí, canta louvores, ouve a palavra, faz as suas orações, se dirige a Deus, você está buscando algo de Deus para você. E uma das coisas que Deus vai fazer é encher você com a presença dEle, pelo fato de você estar buscando a Ele. E Ele disse: olha, e me buscar, disse Ele, e se converter. Se converter do quê? Dos seus maus caminhos. É quando você chega na casa de Deus, começa a ouvir a palavra de Deus, e tem aquela tomada de consciência da necessidade de mudar algumas coisas da sua própria vida. Você para, e quando você entra, o Espírito de Deus começa a convencer você: você tem que mudar. É o momento em que você chega, parece que quando você chega na casa de Deus, Deus começa a se dirigir a você. Você começa a achar que aquilo é com você, e você começa a receber coisas, e muitas vezes Deus começa a te exortar, tentando mostrar para você que você, para ter a resposta das suas orações, está precisando se converter, está precisando mudar em muitas coisas. E essa mudança significa conversão. A palavra converter significa mudar de direção. E quando você começa a ter essa consciência, é porque você está sendo trabalhado por Deus. Deus está começando a trabalhar uma mudança na sua vida, a mudança da maneira de ver as coisas, a mudança das suas ações, as mudanças nas suas atitudes. E essa submissão ao agir de Deus na sua vida para operar essas mudanças vai gerar essa conversão, a mudança do rumo e das direções da tua vida. Diga glória a Deus. E depois que ele falou converter, que ele falou se arrepender dos maus caminhos, aí ele diz que quando você se submete a todos esses critérios, o que é que ele diz? Então eu ouvirei dos céus. Aí eu vou ouvir, disse Deus. Você se adequa a esses critérios que ele está estabelecendo. Você pode estar num templo bonito, pode estar num templo humilde, pode estar em casa, pode estar no seu quarto, e no momento que você vai orar, em qualquer lugar que você estiver, que você se adequar a esses critérios que ele estabeleceu, ele disse que vai ouvir dos céus. Nesse caso ele disse assim: olha, eu vou ouvir dos céus, e além de ouvir, eu vou perdoar os pecados de vocês, para que vocês não fiquem atrapalhados e impedidos por causa do pecado de vocês. Eu vou perdoar os pecados e vou sarar a sua terra. Diga glória a Deus.
Por que ele falou sará a sua terra? Porque naquela época, as pessoas para viverem bem, elas precisavam ter comida na mesa. E para ter comida na mesa era necessário ter uma terra boa que pudesse produzir. Às vezes o solo poderia ser estéril. E Deus disse: olha, além de eu ouvir vocês, de eu perdoar os pecados de vocês, eu ainda vou abençoar o lugar onde vocês tiram o alimento de vocês, para que vocês não sofram necessidades. Diga glória a Deus. Esses são os critérios de Deus para poder ouvir a oração da gente. Mas às vezes a gente acha que é só chegar e pedir. Aí você chega a primeira vez: eu ainda não recebi. Por que eu não recebi o que eu pedi? Porque Deus está trabalhando em você e adequando você aos critérios dele. Quem está entendendo, diga amém. De repente você está sendo trabalhado. E Deus não vai dar para você enquanto Ele não trabalhar em você. Ele vai ter que limpar você. Ele vai ter que arrancar a casca dura, que às vezes a casca dura para poder sair dói. E essa casca dura, quando dói, Ele só consegue tirar através de uma provazinha, para a gente poder se quebrar. Ele vai quebrando o orgulho da gente, vai tirando uma série de coisas que nos impede, para poder nos adequarmos a Ele e poder abençoar. Ele não quer nada além disso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nos outros textos da Bíblia fala a mesma coisa. Toda vez que o povo de Deus passava sufoco, eles achavam que eles poderiam chegar com Deus e oferecer alguma coisa, e aquilo que eles ofereciam para Deus funcionava como uma troca. Eles davam para Deus e Deus dava para eles o que eles queriam. Eles imaginavam isso. E Deus não dava, porque a bênção dele não funciona fundamentada em troca de dinheiro ou de qualquer outra coisa que você possa dar. A bênção dele funciona de acordo com a sua submissão, quando você se rende diante dele. O que é se render diante de Deus? É permitir que Deus tenha o controle da sua vida. Diga glória a Deus. Quando você se rende, você está dizendo: meu Deus, toma o controle da minha vida. O que o bandido faz quando vai assaltar a pessoa? Isso é o assalto. Como é que a pessoa demonstra quando ele se rende? Ele levanta os braços, não é isso? Levanta os braços e diz o que para o bandido? Não vou esboçar nenhuma reação. Você está no controle. Leva a carteira, leva o celular, leva o que você quiser, e o bandido chega e fica no controle e faz com você o que ele quiser. Se render para Deus é exatamente isso. É quando Deus diz: eu quero a sua vida. Aí você levanta: Senhor, faz o que tu quiseres. Diga glória a Deus. Aí você se rende. Aí a vontade dele se torna soberana sobre você. Aí ele vai trabalhar em você, porque você se rendeu. Você não está esboçando nenhum tipo de resistência a Deus. Você está deixando Deus agir na tua vida. E quando ele começa a trabalhar muitas vezes na vida da gente, isso implica às vezes em dores, em situações que a gente não entende, mas ele está trabalhando porque você está rendido diante dele, e quem está no controle é ele. Diga glória a Deus. E quando Deus entra no controle da tua vida, ele sabe como fazer as coisas. Ele sabe o que é melhor para você, porque você não tem nenhuma capacidade de ver o futuro. Durante toda a sua vida, por você não ter a capacidade de ver o futuro, você fica entrando errado nas coisas. Quantas vezes você já entrou errado? Vai contar um monte de vezes. Você não tem capacidade de ver o futuro. Mas quando você se rende diante de Deus, você não entra errado nas suas escolhas, nas suas decisões, porque não é você que está no controle. É aquele que vê o futuro e que sabe o que é melhor para você. Diga glória a Deus. Aí ele pega, vai, você ora, ele começa a trabalhar, a agir em você, e ele pega, consegue simplesmente dar para você uma vida abençoada. Olha só, outros textos que eu escolhi para falar para vocês. O profeta Miqueias estava passando o maior sufoco, porque o pessoal se desvirtuou, o pessoal começou a se corromper lá em Samaria. Esse profeta, ele era contemporâneo do profeta Isaías. Só tinha uma diferença, que Isaías pregava em Judá.
e o Miqueias pregava em Samaria. Quer dizer que o Isaías pregava para rei, pregava para príncipe, pregava para elite praticamente. E o Miqueias era para o povão. O profeta Miqueias. E ele estava passando o maior sufoco porque ele queria convencer as pessoas a mudarem de vida. E as pessoas não conseguiam mudar, estavam vivendo uma crise, a pior crise da vida deles. Em tudo havia corrupção em Samaria, tudo tinha corrupção, tudo tinha corrupção. As famílias já não se entendiam mais, as famílias estavam em crise, porque a nação entrou num processo de degradação, de corrupção, alguma coisa que desagradava muito a Deus, de maneiras então e de formas então que até a situação familiar ficou comprometida. É o que está escrito em Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Ninguém se entendia. Por quê? Porque o pecado entrou de tal maneira, e a desobediência a Deus, e a corrupção, que isso atingiu as famílias, começou a atingir as casas, todo mundo começou a viver uma crise nacional de sofrimento, e o Miqueias pregando para todo mundo, mandando as pessoas mudarem de vida, porque se elas mudassem de vida, elas sairiam daquela situação de crise em que estavam vivendo, mas ninguém conseguia obedecer e observar o que ele estava falando. A Bíblia conta que ele ficou quase que surtado em ver o sofrimento das pessoas, que ele andava nu pela rua. Olha que maluquice. Ele estava praticamente absorvendo toda aquela situação de pecado, de desobediência, que ele desajustou, que ele desequilibrou, diz a palavra de Deus. E um dia ele pregou explicando para as pessoas o que é que Deus queria. Vamos ver o verso. As pessoas, e aí, como é que a gente faz? A gente vai chegar com Deus como? Para poder mudar essa situação. A gente vai oferecer alguma coisa para Deus? A gente vai dar o que para Deus? Para Ele poder ouvir as nossas orações. Ele pegou e escreveu: com que me apresentaria ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Para mudar a situação. Apresentar-me diante dele com holocausto, matando animais, fazendo sacrifícios, com bezerros de um ano, que eu vou sacrificar esses bezerros de um ano para poder oferecer para Deus. Verso seguinte, olha só: agradar-se ao Senhor de milhares de cardeiros sacrificados, ou de 10.000 ribeiros de azeite. 10.000 ribeiros de azeite era muita coisa, era muito azeite, e o azeite era muito importante antes. Darei o meu primogênito, vou dar o meu primeiro filho em sacrifício para Deus mudar essa situação, essa realidade, ouvir a nossa oração e mudar a nossa sorte. Darei um primogênito pelas minhas transgressões, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. É isso que vai fazer Deus abençoar a gente e mudar a nossa situação de dificuldade que a gente está vivendo? Ele te declarou, ó homem, falou o profeta, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Não é nada dessas coisas que vocês querem oferecer, o profeta falou, senão o quê? Vamos ler juntos. Que pratiques a justiça e ames e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Ele fez essa pergunta. E o verso seguinte, eu acho que ainda tem alguma coisa, não tem? Eu acho que tem. Então vejam bem uma coisa, ele começou a falar isso aí, dando respostas e fazendo perguntas, que Deus não está querendo que você se mate para nada, a não ser que você ande com Ele, que você realmente ande humildemente diante dEle, que você quebre qualquer arrogância, qualquer orgulho, qualquer sentimento de superioridade. Olhos altivos é olhar por cima, achar que é superior a todo mundo. Quando você quebra essas coisas dentro de você, você cria oportunidade para Deus poder ouvir. Deixa eu ver se bate. A voz do Senhor clama: a cidade, o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou, que no caso aquela situação toda tinha sido ordenada por Deus. Então quando você vai, que você se submete, Deus então vai simplesmente começa a estabelecer as respostas que você está precisando. Diga glória a Deus. Então nesta noite, não sei quais são os teus problemas, não sei há quanto tempo você está atrapalhado, não sei há quanto tempo
você está com a vida cheia de impedimentos. Você ora, você reza e não acontece nada. Você quer seguir numa certa direção, mas não tem força, você não sabe como vai, e de repente o certo é que a sua vida ficou acometida de uma série de impedimentos, que às vezes você se pergunta, por que isso? Deus está querendo mudar, diga glória a Deus. Deus está querendo te dar a resposta, mas se submeta a Ele e reconheça a necessidade de mudança. Quando eu falo mudança, se refere a melhora mesmo na vida da gente, melhorar como gente, melhorar como pessoa, tirar do coração sentimentos ruins, resolver problema com qualquer pessoa com quem você tenha problema, tirar do coração qualquer mágoa, tirar do coração resistência ao teu irmão, ao teu próximo, ao teu semelhante, essas coisas que atrapalham. Tem gente que não gosta do outro por nada. Tem gente que chega, não posso ver a cara do fulano, que a pessoa altera o seu comportamento, altera o seu humor. Deus não quer isso, isso atrapalha as nossas orações. Deus quer que você seja livre, que o teu coração esteja limpo, diga glória a Deus. Se alguém quer ter problema com você, é problema dele, mas você não tem problema com ninguém, é ele que tem com você. Então é ele que se vire com Deus lá com os problemas que ele tem com você, porque seu coração está limpo, diga glória a Deus. E quando o teu coração está limpo, Deus sempre vem e te dá a resposta das tuas orações, diga glória a Deus. Então que nesta noite Ele possa atender você, que Ele possa ouvir você, porque o nosso objetivo aqui é de orar a Deus, de pedir a Deus o que a gente precisa, mas também de agradecer, né, irmão? Pastor? Pois é, também de agradecer. E a liberdade que você tem de agradecer o que Deus tem feito e de pedir o que você precisa. E chega um momento da sua vida espiritual que você nem pede mais, porque Deus acrescenta, diga glória a Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Que quando você se firma mesmo com Deus, que você se rende com Deus, antes da necessidade chegar, Deus já está dando uma resposta. Foi Jesus que falou, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Ele acrescenta antes da necessidade chegar e antes de você pedir. Aí você vê o quê? Que Deus começa a abençoar, e você começa a ter a experiência de ter uma vida abençoada. Amém? Que Deus te abençoe. Te abençoe no nome de Jesus. E que hoje você saia daqui com a sua oração protocolada lá no trono do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Que o Senhor chega, dê uma protocolo. Vou dar a resposta para esse caboclo teimoso, que está me prometendo que vai parar de ser briguento, vai parar de ser teimoso, vai parar de ser encrenqueiro. Deixa eu carimbar que eu vou dar a resposta. Amém? Que Deus possa orar, e através da sua oração, daquilo que você vai falar para Ele, que Ele possa acreditar em você e protocolar e garantir a resposta da tua oração. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.